intimidade, às vezes nós nos excedemos. Depois a gente reconhece, olha, desculpa pai, eu falei forte demais. Não devia ter falado assim. O senhor é meu pai, o senhor é minha mãe, a senhora é minha mãe. Mas na hora ali do fervor, pela liberdade, pela intimidade, a gente acaba até mesmo. E a oração com liberdade, ela gera isso. Moisés está dizendo, olha, se for para deixar esse fardo nas minhas costas, então me tira a vida. Se pelo contrário eu ganhei o teu favor, então que eu não veja mais a minha desgraça. A sinceridade da oração de Moisés, a intimidade de Moisés com Deus, a coragem, a intrepidez, a ousadia. Às vezes, a nossa oração, muitas vezes, ela nos leva a tentar entender a Deus. Veja, eu escutei uma história uma vez, de que no ano de 1945, quando havia acontecido o Holocausto, na Universidade Judaica de Jerusalém, todos estavam muito impactados com a notícia do Holocausto dos judeus europeus, que era o coração dos judeus, que ainda não tinha sido instituído o Estado de Israel, e o rei que fez tudo aquilo, Hitler, matou os judeus. E na Universidade Judaica ia ter um momento lá especial, e o comissário daquele tempo, a pessoa que era o responsável, ele ia dar uma palavra. E ele disse o seguinte, para aqueles que estavam impactados com o extermínio dos judeus. Ele tomou a palavra, naquele discurso, daquela comissão, aquele presidente da comissão, e ele disse, ele contou um relato chacídico, que dizia que depois de um massacre de judeus, o rabino da cidade olhou para o céu e gritou para Deus. Eu não pergunto o porquê de nossa dor. A única coisa que eu pergunto, a única coisa que eu quero saber é se tudo isso que nós estamos sofrendo é pelo Senhor e para o Senhor. Se de alguma maneira tudo isso lhe serve. Porque se lhe serve, nós nos submetemos. Veja. Se lhe serve, se o meu sofrimento lhe serve, se a minha doença lhe serve, se a minha luta lhe serve, de alguma maneira, eu já estou satisfeito de saber que lhe serve. A única coisa que pode restar em tempos terríveis, em tempos difíceis, em tempos de luta, em tempos de guerra, é essa pergunta. Eu quero saber se isso é pelo Senhor, se isso é para o Senhor, se isso lhe serve. Se lhe serve o peso da minha autoridade, como Moisés estava ali falando para Deus, me tira a vida então, eu não sou babá desse povo, esse povo é seu. Mas se te serve, eu vou me submeter. Meus queridos, se você já assistiu o filme do Mel Gibson, da Paixão, você vai ver que o maior combate Jesus não enfrentou no Calvário. Jesus enfrentou no Getsemane. Você vai ver que ele vai fazer um esforço tremendo para levar aquelas chicotadas, para ficar ali quando eles arrancavam a pele dele, em tudo aquilo que ele viveu. Ele estava ali, o jeito dele carregar a cruz, dele olhar para o Cirineu, dele olhar para a mãe dele ir naquele caminho até chegar no Calvário, demonstra. Ali a vitória já tinha acontecido, porque o combate que ele enfrentou foi quando a humanidade dele queria ir contra o plano de Deus. E ele disse, se queres e se podes, afasta de mim esse cálice, mas contudo que seja feita a tua vontade. Ele falou isso 3 vezes. Ali foi o grande combate. A tensão foi tão grande, o sofrimento foi tão grande que ele chorou sangue, que ele suou sangue. Ali foi o maior combate. O Calvário, a cruz, ele já tinha tomado a decisão de obedecer. A oração é obediência, a oração é coragem, a oração é submissão. A oração combatente, a oração intercessor é essa atitude de coragem e de submissão.
submissão a Deus. Se te serve para alguma coisa, por Cristo, com Cristo e em Cristo. Se te serve, eis-me aqui, como sacrifício, como oferta, como imolação. Meus irmãos, dessa maneira, nós temos visão espiritual para encarar qualquer que seja o combate, qualquer que seja o sofrimento, qualquer que seja a luta, qualquer que seja a motivação da nossa oração. Com essa visão espiritual, nós conseguimos atravessar qualquer muralha, derrubá-la. Com essa visão espiritual, nós não vamos parar. Nós vamos colocar em prática Marcos capítulo 13, versículo 13. Você sabe o que está escrito lá? Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que chegar até o fim, aquele que disser para Deus: olha, se é do teu agrado, se é para o Senhor, não importa, foi duro, nós estamos sofrendo, mas nós continuamos com o Senhor. Meus irmãos, a oração muitas vezes é essa oração de silêncio, de olhar, de dor, de gemido. Veja, Jó, vai ler o livro de Jó, você vai ver. No primeiro momento, Jó, na hora da dor, do sofrimento, da má notícia, ele não sentia Deus, ele começa a orar. Lá no capítulo 19, ele vai dizer, a fé já começa a fazer uma transformação, uma revolução no coração de Jó. Ele vai dizer: eu sei que o meu Redentor está vivo, e se me arrancarem toda a minha carne, mesmo que arranque a minha carne, eu sei que com os meus olhos eu verei a Deus. A oração vai transformando o nosso coração. Vai lá no capítulo 42 de Jó para você ver. No final, o que Jó vai dizer? Tem até uma música do Valmir muito bonita, que o Valmir conseguiu expressar. Eu te queria, Senhor, somente em palavras, mas hoje, meu coração, alguma coisa assim, hoje eu reconheço quem é o Senhor. Jó 42, versículo 1. Jó respondeu ao Senhor. Vou adiantar aqui por causa do horário. Reconheço que podes tudo e que para ti nenhum pensamento é oculto. Disseste: quem é esse que obscurece o meu projeto sem nada atender? Pois eu falei sem nada entender, de maravilhas que ultrapassam o meu conhecimento. Escuta-me, eu disse e vou falar. Vou perguntar-te e tu responderás. Eu te conhecia somente por ouvidos, porque eu te conhecia só por ouvir dizer, mas agora eu vejo-te com os meus próprios olhos. Eu te conhecia só de falar, mas agora eu te experimentei. Experimentei como Abraão, experimentei como Jacó, experimentei como Moisés, experimentei como Jesus, experimentei nessa liberdade do Espírito. Eu te conhecia só de falar, de ouvir do Senhor, mas agora eu sei quem é o Senhor. Agora eu sei, os meus olhos contemplam as maravilhas de quem Tu és. Meus irmãos, a oração cura em nós os maus sentimentos, porque Jesus no Sermão da Montanha vai dizer: orai pelos vossos inimigos. Porque quando nós oramos pelos inimigos, por aqueles que nos perseguem, que falam mal de nós, que não estão dentro das nossas empatias e simpatias, o nosso coração entrando em juízo com Deus, Deus começa a imprimir o juízo dele sobre aquela pessoa, e o nosso coração vai se aliviando. A oração transforma o nosso interior. A oração combatente muda as nossas reações. Um cristão chamado Leonardo Ravenhill, ele vai dizer: aquele que se ajoelha diante de Deus saberá estar de pé em qualquer situação difícil. Diga para quem está do seu lado: aquele que se ajoelha diante de Deus saberá estar de pé em qualquer situação difícil. Diga para esse irmão, segura na mão dele: chegou a hora de nós termos a coragem, a consciência, a decisão de dobrarmos o nosso joelho. Porque nesses tempos maus, nós estaremos de pé, fortalecidos pela oração, fortalecidos para vencer. Diga para ele: você é um combatente. Entenda isso. Deus tem para você, cada vez mais, para nós como um todo,
para nós como igreja, para nós como povo de Deus, esse caminho de intimidade, de coragem, de submissão. Chega para ele, vamos ficar de pé, combatente? Eu quero terminar com a palavra de um santo padre da igreja, São João Crisóstomo. Escuta, o poder da oração subjugou a força do fogo, dominou a ira dos leões, silenciou os revoltosos, pôs fim às guerras, acalmou a natureza descontrolada, expulsou os demônios, rompeu portões do céu, minorou enfermidades, repeliu mentiras, resgatou cidades da destruição, deteve o curso do sol e o avanço do relâmpago. A oração é uma poderosa armadura, um tesouro infinito, uma mina que nunca se esgota, um céu jamais obscurecido por nuvens e nem turbado por tempestades. São João Crisóstomo vai dizer: a oração é a raiz, é a fonte e é a mãe de 1000 bênçãos. Você quer bênção? Como é que você quer sem orar? Ela é a mãe de 1000 bênçãos. Feche os seus olhos, levanta os seus braços. Faz um minuto de silêncio na presença do Senhor, com os olhos fechados, com os braços erguidos. Você quer experimentá-lo como Abraão experimentou? Você quer, não responda não, em silêncio. Você quer experimentá-lo como Jacó experimentou, como Moisés experimentou, nessa liberdade espiritual? Você quer experimentar Deus como Jesus experimentou na intimidade de sua sangue, mas dizer: que seja feita, Pai, a tua vontade, não a minha. E ali o Papa Emérito Bento XVI vai dizer: o céu tocou o monte, tocou o Getsemane, porque a vontade de Deus é o céu, é o céu, é o céu. Ergue os seus braços agora. Talvez você viva cheio de fantasmas do seu passado, talvez você viva acabrunhado, marcado, ferido, cabisbaixo. Talvez você chegou aqui na Canção Nova um cristão vinagre com sal, mas é a hora da transformação, é a hora de receber um nome novo, é a hora de acreditar. Então começa a soltar a sua voz e a dizer para o Senhor que você quer experimentá-lo verdadeiramente como Ele é, não como a sua cabeça projetou, não como a sua cabeça criou um Deus fantasioso, um Deus fantasioso que tem sido pregado em muitas televisões, um Deus que dá dinheiro, poder, fama. Não, esse é um Deus fantasioso, é um Deus mentiroso. Diga que você quer experimentar o Deus fiel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Moisés, o Deus que talvez Ele não vá fazer o milagre que você espera, mas Ele vai te fortalecer para vencer essa situação. Mas diga para Ele agora: Senhor, como Jó, eu preciso reconhecer, eu te conhecia somente de escutar, mas agora eu te vi, eu quero te experimentar, eu te entendi, eu te reconheço, eu te acolho na minha vida. Eu sei que o Senhor estará comigo na tribulação, eu sei que o Senhor estará comigo nas guerras, eu sei que o Senhor é o Senhor dos exércitos, eu sei que Tu és o Deus vencedor, o Deus poderoso, o Deus fiel. Por isso eu quero, Senhor, experimentar esse amor, essa presença, essa fidelidade, essa certeza, esse companheirismo da Sua presença. Eu sei que quando eu te invocar, o Senhor vai escutar o meu clamor. Eu sei que quando eu me ajoelhar, mesmo não sentindo, eu saberei que ali o Senhor está, como Jacó soube depois daquele sonho em que aquela escada descia do céu e atingia a terra. Eu sei que o Senhor está comigo no meu Getsemane, na minha angústia, na minha dor. E eu digo agora: eu venho, Senhor, com prazer, e eu quero fazer a vossa vontade. Eu vou fazer a sua vontade, eu quero fazer a sua vontade. Eu sou chamado a combater para fazer a sua vontade, mesmo no deserto, mesmo, Senhor,
Senhor Deus, diante dos gigantes, mesmo, Senhor Deus, diante dos desafios, quando o mar parecer que não vai se abrir, eu vou continuar fiel, porque eu te conhecia somente com palavras, somente de escutar, mas agora eu estou podendo te ver, te experimentar. Eu quero te ver, diga para Ele: eu quero te experimentar, eu quero ser tocado por ti. Realiza, Senhor, essa obra na minha vida. Eu quero ouvir a oração dos combatentes. Eu não estou ouvindo barulho de gente no combate, não. Entra, eu quero ouvir a sua voz. Me contagia agora com a sua oração. Contagia o Padre, contagia a Canção Nova, contagia a igreja, contagia as pessoas que nos acompanham de casa, aquelas que estão escutando de casa. Tem microfones abertos aqui. Comece a orar com força para que entre, talvez em barcos lá na Amazônia, no Pantanal, talvez no meio da floresta, no deserto, onde uma pessoa estiver agora escutando. Contagia com o seu clamor. Eu quero escutar a sua voz. Ora no poder do Espírito nesse momento, ora na liberdade espiritual. Eu quero ver um povo livre na presença do Pai. Nós somos filhos. Eu quero escutar, vai. E na hora que te faltar as palavras, ore em línguas. Mas eu quero ouvir o seu clamor. Crianças, adolescentes, jovens, adultos, anciãos, feche os seus olhos e ora. Senhor, como Jó, eu reconheço, eu te conhecia somente com palavras, mas agora os meus olhos te viram, porque o Senhor é o Deus que pela oração subjugou a força do fogo, pela oração acalmou a ira dos leões, pela oração acalmou os revoltosos, pela oração pôs fim às guerras. O Senhor pode pôr fim à guerra no Egito, à guerra na Síria. O Senhor pode pôr fim à guerra no Oriente Médio. O Senhor pode pôr fim à guerra dentro da minha casa. O Senhor pode pôr fim à guerra do narcotráfico no Brasil, do tráfico de crianças, do tráfico de humanos. O Senhor pode pôr fim à guerra da droga, do crack na vida dos nossos jovens. O Senhor pode pôr fim, o Senhor pode pôr fim à guerra para matar as crianças indefesas, a guerra do aborto, a guerra contra a família tradicional. O Senhor pode pôr fim, eu creio. O Senhor pôs fim às guerras pela oração, acalmou a natureza descontrolada. O Senhor expulsou os demônios pela oração, fez romper portões dos céus. O Senhor minorou enfermidades, curou enfermidades, repeliu as mentiras, resgatou as cidades em destruição, deteve o curso do sol, o avanço do relâmpago. A oração é poderosa, a armadura, Senhor, é um tesouro infinito, é uma fonte inesgotável, é a mãe de todas as bênçãos, de 1000 bênçãos. Nós queremos ser abençoados agora por Ti. Ergue o mais alto que você puder os seus 2 braços, e eu quero ouvir um clamor em línguas estranhas aqui no nosso meio. Solta a sua voz. Ora com mais força. Oriandalabassiria barakata labaria lalabassiria balala. Oriamandala hari elesiria balakanda labaria laramaria lara. Meu irmão, o maior inimigo da oração é a frieza da alma. Meu irmão, minha irmã, muitas vezes a nossa igreja, os nossos grupos estão ressequidos e a semente não está brotando, não está produzindo frutos. Os nossos altares estão ressequidos porque ninguém mais chora pelos pecadores. Solta a sua voz. Ora, peça que o Senhor coloque você dentro do coração dele, que você sinta paixão pelas almas, desejo de intercessão, de comprometimento social, de ir aos pobres. O Papa Francisco está nos chamando a atenção, de ir às periferias. Nós temos que sair do luxo, nós temos que sair da mamata que nós vivemos, das coisas que nós condicionamos a Deus para evangelizar. Nós temos condicionado a evangelização, nós temos feito exigências para evangelizar, e o povo está morrendo na sequidão. Ore, meu irmão, para que a igreja nesse momento experimente
Papa está querendo. Uma igreja que sai na estrada, uma igreja que só leva uma túnica, uma igreja que não faz exigência, uma igreja que tem coragem de sair do quadradinho, mesmo que volte machucada, ferida, como ele dizia às novas comunidades. Vá orando, eu quero ouvir o clamor dos combatentes. Eu me envergonho muitas vezes, eu confesso para o Senhor, eu me envergonho das exigências da nossa evangelização. O Senhor não exigiu nada para salvar o seu povo, e nós exigimos. Eu exijo, eu estou confessando o meu pecado. Tem compaixão, converte o seu povo, Senhor. Os evangelizadores, os intercessores, arranca-nos das condições humanas, nos coloca verdadeiramente num combate. Não é só com palavras, Senhor, não é só com beleza, mas é em verdade, em liberdade. Ori canta lá, variala síria bala. Ori abasiri anda lá, cara. Ori amanda la síria balacata. Quando eu ajoelhava hoje diante do Santíssimo na minha casa, continue orando. Eu ouvi Deus falar comigo. Ore para a libertação dessas estruturas caducas que estão impedindo a minha libertação, o meu povo experimentar a palavra, a libertação, a cura, o amor, a minha salvação. Eu só estou obedecendo, eu estou orando porque Deus me disse. E que sejam quebradas as estruturas caducas da Canção Nova e de qualquer outra estrutura que tenha caducado, impedido a evangelização de ir aos pobres. Jesus vai dizer: eu vim para anunciar a boa nova aos pobres. Quebra, Senhor, tudo que não vem de Ti, porque até agora nós Te conhecíamos só em palavras, mas agora os nossos olhos estão Te vendo. Hoje livre sou, tenho sede da tua graça. Se você acredita, ergue os seus braços e grita. Em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Braços erguidos. Vem, 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 vem. Vem Espírito Santo, vem, 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 vem. Vem Espírito Santo. Quero ouvir vocês, vem.